A vida de Clara Menezes era regida por leis, não as leis maleáveis dos homens, mas as constantes imutáveis do universo. Aos 32 anos, como professora de física em um colégio particular de prestígio em Belo Horizonte, ela encontrava um conforto quase religioso na previsibilidade das coisas, na aceleração da gravidade, na segunda lei da termodinâmica, na elegante certeza de que para toda ação há uma reação igual e oposta. Seu apartamento no bairro Santo Agostinho era um reflexo dessa mente. Livros organizados por cor e tema, uma cozinha onde cada utensílio tinha seu lugar exato e um silêncio que só era quebrado pelo tic-tac de um relógio de pêndulo, um metrônomo para sua existência ordenada. Sua sala de aula era seu santuário. Ali, diante do quadro branco coberto por equações, ela tentava traduzir a poesia do cosmos para adolescentes mais interessados na imprevisibilidade de suas próprias vidas sociais. A entropia, dizia ela, a voz ressoando com uma paixão que seus alunos raramente compreendiam, não é desordem, é a tendência natural de um sistema de se mover para o seu estado mais provável. O caos em si tem uma lógica, mas fora das paredes de seu universo controlado, o caos existia de uma forma que ela não conseguia equacionar. E ele tinha um nome, ou pelo menos o nome que ela lhe dera, o homem da igreja da Pampulha. Ela o notou pela primeira vez em uma tarde de sábado, durante sua corrida ritualística ao redor da lagoa. Sentado nos degraus da obra-prima de Niemeyer, ele era uma anomalia. As roupas, um casaco puído demais para o calor mineiro, calças surradas e sapatos que haviam desistido de sua forma original, gritavam invisibilidade social. Mas ele não era invisível. Havia uma intensidade em sua postura, na maneira como ele observava a arquitetura modernista, não com um olhar vago, mas com uma análise quase crítica. Seu rosto era coberto por uma barba desalinhada, mas seus olhos, quando ele ergueu a cabeça ao sentir a aproximação dela, eram de uma clareza desconcertante. Eram olhos que não pediam, observavam. Clara, movida por um impulso que desafiava sua própria lógica, parou. O manual de sobrevivência urbano dizia para seguir em frente. Sua mãe, Dona Elvira, teria um ataque. Seu irmão, Roberto, o cardiologista perfeito, faria um diagnóstico condescendente sobre sua síndrome de Salvadora. Mas as leis da física também falam sobre forças de atração inexplicáveis. Bela tarde, ela disse, a frase soando inadequada. O homem a mediu por um momento. É uma tarde de possibilidades, ele respondeu, a voz rouca, mas surpreendentemente articulada. Neste exato momento, bilhões de neutrinos do Sol estão atravessando nossos corpos sem que percebamos. É uma bela tarde para se sentir insignificante, e ainda assim parte de tudo. Clara piscou, pega de surpresa. Não era a resposta que esperava de alguém em sua aparente condição. Você é físico? Ela arriscou. Um sorriso cansado tocou seus lábios. Eu sou um estudante de tudo o que não se pode tocar. Chame de filosofia, chame de física quântica. São apenas nomes diferentes para a mesma busca. Aquela foi a primeira de muitas conversas. Clara alterou sua rota de corrida para que sempre terminasse perto da igreja. Ele nunca pedia dinheiro. Ela começou a levar um café extra que ele aceitava com uma dignidade silenciosa. Ele se apresentou como Dante. Um nome teatral, ela pensou, mas que combinava com ele. Ele falava sobre Schopenhauer, sobre o princípio da incerteza de Heisenberg, sobre a curvatura do espaço-tempo ao redor da igrejinha de Niemeyer. Ele tinha um intelecto que brilhava por entre os rasgões de sua roupa, uma mente afiada, que contrastava dolorosamente com a vida que parecia levar. Para Clara, Dante se tornou um buraco negro pessoal, um ponto de densidade infinita de mistério e inteligência que atraía sua curiosidade e desafiava todas as suas certezas. Ela, que amava a ordem, estava fascinada pelo caos que ele representava. Um caos brilhante, articulado, poético. Uma noite, enquanto falava com a mãe ao telefone, a dissonância entre seus dois mundos tornou-se quase ensurdecedora. Clarinha, seu irmão, foi premiado de novo. A voz de Dona Elvira vibrava de orgulho através da linha. Um congresso em São Paulo. O melhor trabalho sobre cardiologia intervencionista. Você precisa arranjar um homem como ele, filha. Um homem de posição, estável. Clara olhou pela janela de seu apartamento. As luzes de Belo Horizonte piscavam.
cada uma estrela em uma galáxia ordenada. Estabilidade é superestimada, mãe. O universo está em constante expansão. Deixe o universo para a sua sala de aula, Elvira repreendeu. Na vida real a gente precisa de chão firme. Por falar nisso, domingo que vem vamos fazer um almoço aqui em casa para comemorar o prêmio do Roberto. E pelo amor de Deus, venha. E tente não parecer tão sozinha. A ligação terminou, deixando um eco de insatisfação no apartamento silencioso de Clara. Sozinha. A palavra a atingiu. Ela não se sentia sozinha quando estava com Dante. Pelo contrário, sentia-se mais conectada com o universo do que em qualquer outro momento. Naquele sábado, ela levou não apenas café, mas também um livro. Uma breve história do tempo. Dante o pegou, os dedos calejados traçando o nome de Stephen Hawking na capa. O grande unificador, ele murmurou. Tentou criar uma equação para Deus. E você? Ela perguntou, sentando-se a uma distância respeitosa nos degraus. Qual é a sua equação? Ele olhou para ela, e a intensidade em seus olhos era como a força gravitacional de uma estrela. Eu não busco uma equação. Clara, eu busco a beleza na ausência dela, a beleza na variável imprevisível, a beleza no caos. Naquele momento, olhando para o rosto barbado iluminado pelo sol poente de Minas, Clara sentiu uma atração que não podia ser explicada por nenhuma lei da física que conhecia. Era uma força que a puxava para fora de sua órbita segura, em direção a um corpo celeste desconhecido, perigoso e absolutamente irresistível. E pela primeira vez em sua vida, ela não sentiu vontade de resistir. As semanas que se seguiram transformaram a anomalia em rotina. A órbita de Clara agora incluía um novo e massivo centro de gravidade chamado Dante. As conversas nos degraus da igreja evoluíram para longas caminhadas ao redor da lagoa. Ele se movia com uma economia de gestos, como se cada caloria gasta fosse cuidadosamente calculada, mas sua mente vagava livre, saltando de Kant para a teoria das cordas, da arquitetura de Niemeyer para a política brasileira, com uma agilidade que deixava Clara ofegante e fascinada. Ele era um enigma envolto em camadas de paradoxos. Recusava veementemente qualquer oferta de dinheiro ou roupas, mas aceitava comida se ela a apresentasse como um piquenique para dois. Ele falava de vinhos franceses e da acústica da Sala São Paulo, mas dormia, ela supunha, em algum albergue ou sob os mesmos céus estrelados sobre os quais dissertava. Essa recusa em ser ajudado era o que mais a intrigava. Não era orgulho, era um princípio. A compaixão é uma transação, Clara, ele disse uma vez, enquanto dividia um pão de queijo que ela havia trazido. Ela eleva quem dá e sutilmente diminui quem recebe. Transforma uma pessoa em um projeto, e eu me recuso a ser o projeto de alguém. A declaração a atingiu, pois era exatamente o que seu irmão Roberto faria. Ele, com sua caridade performática e suas doações para hospitais que levavam seu nome em placas de bronze, transformava tudo em um projeto que refletia sua própria bondade. Dante era o oposto. Ele não queria ser salvo, ele queria ser visto, e Clara o via. Via o brilho em seus olhos quando ela explicava um conceito complexo de astrofísica. Via a maneira como suas mãos, embora sujas, gesticulavam com uma elegância inesperada ao descrever uma ideia. Via a vulnerabilidade que ele tentava esconder quando um grupo de adolescentes passava rindo e apontando. O desejo, quando floresceu, pegou-a de surpresa. Não era físico a princípio, mas intelectual. Ela se viu ansiosa por suas conversas, repassando seus argumentos em sua mente enquanto corrigia provas. Começou a se vestir para suas corridas com um cuidado que não admitia para si mesma. A paixão era pela mente dele, pela maneira como ele a desafiava, a tirava de seu centro de massa. O ponto de virada físico aconteceu em uma noite de chuva, uma tempestade de verão que desabou sobre Belo Horizonte sem aviso. Clara estava de carro voltando da escola e o viu encolhido sob a marquise de uma loja fechada perto da lagoa, tremendo de frio. Todas as regras e medos se dissolveram. Ela parou o carro. Entre, Dante. Ele hesitou, olhando para suas roupas molhadas e para o interior impecável do carro dela. Eu vou sujar tudo. É só água, ela disse, a voz mais firme do que se sentia. A água evapora, entre. Ele entrou. O carro se encheu com um cheiro de chuva, de rua e dele. Um cheiro de vida crua, não filtrada. Ela o levou para seu apartamento.
A cada passo que ele dava no mármore polido da portaria, ela sentia os olhares curiosos do porteiro como agulhas. Em seu santuário de ordem, a presença dele era um evento cataclísmico. Você pode tomar um banho. Eu te arranjo umas roupas do meu pai, ela ofereceu, tentando soar casual. Enquanto ele estava no banho, ela andava de um lado para o outro na sala, o coração batendo em um ritmo caótico. O que ela estava fazendo? Trazendo um estranho, um morador de rua para sua casa. Sua mãe a deserdaria, seu irmão a internaria. Quando ele saiu do banheiro, envolto em um roupão que fora de seu falecido pai, o cabelo escuro e molhado colado na testa, a barba aparada com uma tesoura que encontrara no armário, ela ouviu de verdade pela primeira vez. Sem as camadas de sujeira e abandono, havia um homem ali. Um homem com um rosto de traços fortes, ombros largos e os mesmos olhos intensos que agora a observavam com uma mistura de gratidão e algo mais, algo que a fez prender a respiração. Ela preparou um macarrão instantâneo, a única coisa que sua cozinha raramente usada podia oferecer de improviso. Eles comeram em silêncio na bancada. O tic-tac do relógio de pêndulo parecia acusador. Seu pai? Ele perguntou apontando para um porta-retrato na estante. Um homem sorridente, abraçado a uma clara adolescente. Morreu há 5 anos. Era engenheiro, um homem de lógica como eu. Ou como você pensava que era, ele disse. Suavemente. A lógica é uma gaiola confortável. Ele se levantou e caminhou até a janela, observando a chuva fustigar o vidro. Obrigado, Clara, pela dignidade. Ela se aproximou, parando ao lado dele. Não foi nada. Foi tudo, ele disse, virando-se para ela. A proximidade era avassaladora. Ele era mais alto do que ela imaginava. Você me olhou e não viu um problema a ser resolvido. Viu uma pessoa. Ele ergueu a mão, hesitando por um momento, e então tocou o rosto dela. O toque era surpreendentemente gentil. Seus dedos traçaram a linha de sua mandíbula. Clara fechou os olhos. Todas as equações, todas as leis, todas as certezas se evaporaram naquele toque. Havia apenas aquela força, aquela atração fundamental. Ele se inclinou e a beijou. O beijo não foi suave ou hesitante. Foi faminto, desesperado. Um beijo que continha todas as conversas não ditas, toda a solidão, toda a improbabilidade daquele encontro. Era o beijo de 2 universos colidindo, criando uma nova galáxia no espaço confinado de seu apartamento. Naquela noite, ele não dormiu no sofá. Na manhã seguinte, Clara acordou com o sol invadindo o quarto. Dante já estava de pé, vestido com as roupas secas da noite anterior. O cheiro de café fresco vinha da cozinha. Ele havia encontrado seus grãos especiais e os moído, preparando a bebida com o cuidado de um químico. Ele lhe entregou uma xícara. Seus olhos se encontraram sobre a borda da porcelana. A intimidade daquele momento era mais chocante do que a da noite anterior. Eu preciso ir, ele disse. Fique, ela sussurrou, a palavra escapando antes que pudesse contê-la. Eu não pertenço a este lugar, Clara. A sua lógica, ele sorriu, voltaria a se impor, e você começaria a me ver como um projeto. É inevitável. Você está errado. Estou? Ele a desafiou gentilmente. Então me diga que você não está pensando em como vai explicar isso para sua família, para o seu mundo. Ela ficou em silêncio, porque era exatamente nisso que estava pensando. A realidade, como a gravidade, sempre se impõe. Ele terminou o café, colocou a xícara na pia e caminhou até a porta. Antes de sair, ele se virou. Obrigado pela noite de possibilidades, Clara Menezes. E então ele se foi, deixando para trás apenas o cheiro de café e um caos delicioso no coração do universo ordenado de Clara. Ela sabia com a certeza de um axioma, que sua vida nunca mais voltaria à sua órbita original. A força gravitacional que ele exercia era forte demais. A colisão de universos deixou Clara em um estado de flutuação quântica. Ela existia em 2 estados simultaneamente. A professora Menezes, precisa e metódica, que desenhava diagramas de força no quadro branco. E a Clara, uma mulher apaixonada que contava as horas para encontrar um homem sem endereço, um amante que era tanto um gênio quanto, aos olhos do mundo, um ninguém. A matéria escura de sua vida era o segredo. Ele a envolvia, dava peso e forma ao seu novo universo, mas era invisível para todos os outros. Ela começou a mentir. Mentiras pequenas no início, uma dor de cabeça para não ir a um happy hour com os colegas.
uma viagem de fim de semana para Ouro Preto para passar 2 dias com Dante, que os levou a explorar os cantos esquecidos de Belo Horizonte com a intimidade de quem desvenda uma cidade secreta. Ele a levou ao mercado central para comer fígado com jiló, explicando a sociologia do lugar. Levou-a ao parque municipal, onde deitaram na grama e ele recitou Drummond de cor. O sexo entre eles era como suas conversas, intenso, exploratório, uma suspensão temporária das regras. No pequeno quarto de um hotel barato no centro, que ela pagava em dinheiro para não deixar rastros, eles não eram a professora e o mendigo. Eram apenas 2 corpos, 2 mentes, em uma órbita perigosamente próxima. Mas a mentira principal era para sua família. Os telefonemas de Dona Elvira se tornaram interrogatórios velados. Você anda tão sumida. Filha, está saindo com alguém? Conheceu um rapaz? Ele é médico, engenheiro? Eu estou bem, mãe, só muito trabalho na escola. Clara respondia, a voz firme, enquanto Dante, ao seu lado em um banco de praça, sorria com ironia. O maior campo minado era seu irmão. Roberto representava tudo o que Dante não era. Materialismo, status, uma visão de mundo onde o valor de uma pessoa era medido por seu sucesso profissional e financeiro. Em um dos raros almoços de família a que ela foi obrigada a comparecer, o assunto surgiu. Temos que fazer alguma coisa sobre os moradores de rua no entorno do meu consultório na Savassi, Roberto disse, limpando os lábios com um guardanapo de linho. Eles espantam os pacientes. É uma questão de saúde pública, mas também de imagem. A prefeitura é uma negação. Clara sentiu o sangue gelar. Eles são pessoas, Roberto, não um problema de imagem. São pessoas que escolheram viver assim, ele retrucou, com a certeza de quem nunca teve que escolher nada. Falta de ambição, problemas mentais, é um caso perdido. Clara cerrou os punhos sob a mesa. A vontade de gritar, de defender Dante, de esfregar a inteligência dele na cara de seu irmão arrogante, era imensa, mas ela se calou. O segredo a amordaçava. Ela apenas murmurou algo sobre sistemas sociais complexos, e Roberto a dispensou com um aceno, como se ela fosse uma criança falando de contos de fadas. Na escola, a pressão era mais sutil. O colégio em que trabalhava, o Liceu Arquidiocesano, era uma instituição de elite. Pais eram juízes, empresários políticos. A vida dos professores era sutilmente policiada. Em uma reunião de planejamento, a diretora, uma mulher severa chamada Dona Marília, fez um anúncio. Gostaria de lembrar a todos sobre a importância de manter uma conduta exemplar, tanto dentro quanto fora da escola. Somos um reflexo dos valores que ensinamos. Nossa imagem é o nosso maior patrimônio. O olhar dela pareceu pousar em Clara por uma fração de segundo a mais. Clara se perguntou se alguém a teria visto. Se um pai de aluno passando de carro pela Pampulha a teria notado sentada na grama com um homem de aparência duvidosa. A paranoia começou a se infiltrar. Ela tentou uma única vez romper a barreira do mistério de Dante. Fale sobre você, ela pediu, enquanto caminhavam por uma feira de artesanato. Sua família, de onde você veio? O rosto dele se fechou. A luz em seus olhos se apagou. O passado é um país estrangeiro, Clara. Eu não tenho mais o visto para voltar. Ele pegou uma peça de cerâmica, admirando-a. Eu prefiro o agora. O momento presente é a única coisa que realmente existe. Sua recusa em falar do passado a machucava, mas também alimentava o mito que ela estava construindo. Ela o imaginava como um acadêmico que perdeu tudo, um escritor que renunciou ao mundo, um homem que sofreu uma tragédia tão profunda que o fez se apagar. Cada teoria era mais romântica que a outra. Ela não queria a verdade mundana, queria a lenda. O conflito interno a estava consumindo. A física que vivia nela buscava dados, provas, uma teoria unificada para explicar Dante. Mas a mulher apaixonada se contentava com a matéria escura, com a força invisível que mantinha seu novo universo coeso. Uma tarde, ele a levou ao seu ateliê. Era um viaduto abandonado no complexo da Lagoinha, um lugar que a maioria dos belo-horizontinos evitava. As paredes de concreto estavam cobertas de grafites complexos, murais de uma beleza desoladora. Você fez isso? Ela perguntou maravilhada. Eu ajudo. É uma comunidade. Cada um deixa sua marca. Ele apontou para uma imagem específica, um rosto feito de equações matemáticas e constelações. O rosto de uma mulher.
o rosto dela. Esta é a minha marca. Clara ficou sem ar. Ele a imortalizara naquele lugar de concreto e esquecimento. Era a declaração de amor mais estranha e mais profunda que já recebera. Mas a realidade sempre encontra uma forma de invadir. Seu telefone tocou. Era sua mãe. Clara, você não vai acreditar. Roberto acabou de ganhar o prêmio de médico do ano da associação. Estamos todos tão orgulhosos. Decidimos fazer um almoço especial no domingo aqui em casa. É para a família, mas uma ocasião como essa, se você tiver alguém, um namorado, alguém apresentável, é a hora de trazê-lo. Chega de esconder o jogo, não acha? A palavra apresentável pairou no ar, venenosa. Clara olhou para o grafite de seu rosto, para a beleza que Dante via nela e depois para o nome de sua mãe brilhando na tela do celular. As duas metades de sua vida, a observável e a escura, estavam prestes a colidir, e ela sabia, com a terrível certeza de uma lei da física, que a colisão seria explosiva. A exigência de sua mãe agiu como um catalisador. Por dias, Clara sentiu-se como um elétron saltando entre camadas de energia, instável e imprevisível. A ideia de levar Dante para o almoço de comemoração de Roberto era em um nível absurda. Seria como introduzir antimatéria em uma câmara de vácuo. A aniquilação seria mútua e instantânea. Ela imaginou a cena. Seu irmão, Dr. Roberto Menezes, o médico do ano, apertando a mão suja de Dante. A esposa de Roberto, Patrícia, com seu sorriso ensaiado e seu pavor de germes, recuando discretamente. Sua mãe, Dona Elvira, tentando manter a compostura enquanto o lustre de cristal da sala de jantar parecia tremer com a tensão. Seria um desastre. Mas em outro nível a ideia era tentadora. Era a reação igual e oposta que seu coração pedia. Era a sua chance de desafiar o universo ordenado e hipócrita de sua família. Era uma forma de gritar: vocês não sabem nada. O valor de um homem não está em seu terno, mas na vastidão de sua mente. A paixão a impulsionou. A paixão por Dante e a raiva contida contra sua família. Ela passou a ver o almoço não como uma obrigação, mas como um experimento. Ela, a cientista, introduziria uma variável radicalmente nova em um sistema fechado e observaria os resultados. Qual seria o ponto de inflexão? O momento em que o preconceito deles se quebraria diante da genialidade de Dante? Ela precisava convencê-lo e precisava prepará-lo. Comprou roupas novas para ele. Não um terno, que seria uma fantasia ridícula, mas uma calça de sarja escura, uma camisa de linho de cor neutra e sapatos de couro discretos. Deixou a sacola no hotel barato, onde eles às vezes se encontravam, com um bilhete. Para o nosso próximo experimento, confie em mim. Quando o encontrou na Pampulha, ele não mencionou as roupas. Ela teve que abordar o assunto diretamente. Dante, no domingo minha família vai dar um almoço. É importante, e eu quero que você vá comigo. Ele parou de atirar pedras na água e a encarou. O olhar dele era indecifrável. Sua família, o médico, a matriarca. Por quê? Clara? Porque eu estou cansada de me esconder. Cansada de viver em dois universos paralelos. Quero que eles vejam você. Que ouçam você. Quero que eles entendam. Entendam o quê? Que a professora de física dele se apaixonou por um mendigo? Ele disse a palavra mendigo, carregada de uma ironia que ela não conseguiu decifrar. Que eu me apaixonei por um dos homens mais inteligentes que já conheci. Ela corrigiu a voz firme. E que a aparência não define ninguém. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, observando as marolas na lagoa. Isso é mais sobre eles do que sobre mim, não é? É um teste. Você está me usando como um catalisador. A precisão da análise dela a desarmou. Talvez. Mas não é para provar que eles estão errados. É para provar que eu estou certa. Há uma diferença? Ele perguntou com um sorriso fraco. Ela pegou a mão dele. Por favor, Dante, faça isso por mim, por nós. Ele olhou para a mão dela sobre a sua e então para o rosto dela, suplicante. Um suspiro escapou de seus lábios, um som de resignação, ou talvez de algo mais complexo. Sistemas fechados não gostam de novas variáveis, Clara. A introdução de um elemento externo pode levar ao colapso, ou à evolução, ela insistiu. Ele finalmente assentiu, mas o brilho em seus olhos havia mudado. Havia uma sombra ali, um lampejo de hesitação, pesar. Ela estava tão focada em sua própria batalha
que interpretou aquilo como o medo dele de ser julgado, a ansiedade de entrar em um mundo que o rejeitava. Ela sentiu uma onda de ternura protetora. Ela o defenderia. Ela seria seu escudo. No domingo de manhã, ela o buscou no hotel. Quando ele abriu a porta, ela quase não o reconheceu. O banho, a barba aparada, as roupas novas. A transformação era impressionante. Ele não parecia um morador de rua. Parecia um professor universitário em seu ano sabático, um escritor, um artista. A essência de Dante estava lá, mas a casca que o tornava invisível para a sociedade havia sido removida. Ele estava apresentável. A palavra de sua mãe ecoou em sua mente, e ela sentiu um misto de triunfo e culpa. No carro, a caminho da casa de sua mãe no bairro Mangabeiras, uma fortaleza de bom gosto e valores tradicionais, ele estava estranhamente quieto. Nervoso? Ela perguntou, colocando a mão em seu joelho. Apenas contemplando a teoria dos jogos, ele respondeu sem olhá-la. Toda interação é uma estratégia. Resta saber quem está jogando para ganhar. A resposta a deixou inquieta, mas ela a afastou. Era apenas o nervosismo dele falando. Ao pararem em frente ao portão imponente, ela se virou para ele, o coração acelerado. Lembre-se, você não precisa impressioná-los. Apenas seja você. Isso será mais do que suficiente. Ele finalmente olhou para ela. Havia uma tristeza profunda em seus olhos, uma que ela nunca vira antes. Ah, Clara, ele disse, a voz baixa, se você soubesse. Mas antes que ela pudesse perguntar o que ele queria dizer, o portão se abriu, revelando o caminho de pedras, o jardim perfeitamente cuidado e a casa que representava tudo aquilo contra o qual ela estava prestes a se rebelar. O experimento estava prestes a começar. Clara respirou fundo e saiu do carro, pronta para a colisão. Ela não fazia ideia de que a explosão seria muito maior do que ela jamais poderia ter calculado. A casa de Dona Elvira cheirava a cera de carnaúba e a um sutil desinfetante de lavanda, o aroma da ordem impecável. Cada móvel de jacarandá polido, cada objeto de prata sobre os aparadores, cada retrato de família emoldurado nas paredes, parecia julgar a chegada de Clara e seu acompanhante misterioso. A recepção foi exatamente como Clara previra. Uma cortesia gelada, fina como a camada de gelo em um lago prestes a rachar. Dona Elvira, elegante em um vestido de seda, deu um beijo no ar perto do rosto de Dante. Seja bem-vindo à nossa casa, senhor. Dante, ele respondeu, a voz calma, o olhar firme. O Roberto, o homenageado do dia, surgiu com uma taça de espumante na mão. Ele mediu Dante de cima a baixo com um olhar clínico, o tipo de olhar que usava para avaliar um sintoma preocupante. Dante, nome forte, artista, suponho, ele disse, a palavra artista, dita como se fosse sinônimo de desempregado. Suponha o que quiser, Dante respondeu com uma tranquilidade que desarmou a hostilidade de Roberto. Patrícia, a esposa de Roberto, ofereceu a Dante um sorriso que não alcançou seus olhos e imediatamente foi verificar algo urgentíssimo na cozinha. O almoço foi servido na varanda, com vista para a expansão urbana de Belo Horizonte. A conversa, conduzida por Roberto, girava em torno de investimentos, viagens à Europa e os últimos avanços em cirurgia cardíaca. Clara tentava incluir Dante, fazendo perguntas que sabia que ele poderia responder com brilhantismo. Dante tem uma teoria fascinante sobre a relação entre a arquitetura modernista e a filosofia existencialista, ela disse, tentando quebrar um monólogo de Roberto sobre seu novo Audi. Dante, para surpresa de Clara, não mordeu a isca. Ele permaneceu em silêncio, comendo lentamente, um observador enigmático em vez do debatedor apaixonado que ela conhecia. Parecia que ele estava deliberadamente se recusando a performar, a provar seu valor. A frustração de Clara crescia. Seu experimento estava falhando. A virada, a singularidade, não veio de Dante, mas de uma prima mais nova, Gabriela, uma estudante de design de moda que passava mais tempo no Instagram do que no mundo real. Ela chegou atrasada, fez um estardalhaço e então seu olhar pousou em Dante. Ela congelou o celular na mão. Seus olhos se arregalaram. Meu Deus, ela sussurrou, a voz alta o suficiente para silenciar a mesa. Eu não acredito. Todos se viraram para ela. Roberto parecia irritado com a interrupção. O que foi, Gabi? Viu um fantasma? Tipo isso, ela disse, os olhos fixos em Dante. Ela caminhou lentamente em direção a ele.
o celular erguido como se fosse um escudo. Você é ele, não é? Dante pousou os talheres e limpou a boca com o guardanapo. Ele olhou para Gabriela com uma calma resignada. Depende de quem ele é. Léo Vargas, Gabriela exclamou, a voz subindo uma oitiva. O artista, o cara das performances. Eu sigo você, eu vi sua palestra no Inhotim ano passado. Um silêncio denso e pesado caiu sobre a varanda. Clara sentiu o sangue sumir de seu rosto. Léo Vargas. O nome soava vagamente familiar. Uma nota em alguma revista de arte que ela folheara. Roberto riu. Um som seco. Gabi, querida, acho que o sol te fez mal. Este senhor é amigo da Clara. Não, insistiu Gabriela, já digitando furiosamente no celular. Eu tenho certeza. Ele some por meses para fazer os projetos de imersão dele. A última foi quando ele viveu como um monge trapista por 6 meses. É ele. Ela virou a tela do celular para a mesa. Na tela, havia a foto de um homem de terno de grife, cabelos bem cortados e a mesma barba, agora perfeitamente aparada, em uma matéria da Vogue sobre os artistas mais instigantes do Brasil. O homem na foto era, inconfundivelmente, Dante. Os mesmos olhos, o mesmo rosto. A legenda dizia: Léo Vargas se prepara para seu novo projeto, um mergulho radical na invisibilidade urbana. O mundo de Clara se desintegrou. A sala de jantar, as vozes, o cheiro da comida, tudo se dissolveu em um zumbido branco. Aquele homem, Léo Vargas, um artista performático de renome. Ela se virou para ele, os olhos implorando por uma negação. Mas o rosto dele não oferecia conforto. Havia apenas uma tristeza infinita ali, a mesma que ela vira no carro. Dante, ela sussurrou, o nome soando como uma mentira em sua própria boca. Ele a encarou e, pela primeira vez, ele não desviou o olhar. Era o nome do personagem, Clara. A humilhação foi uma onda física, quente e sufocante. Subiu de seus pés, paralisando-a. Cada momento, cada conversa, cada beijo, cada noite, tudo se reconfigurou em sua mente. Não era um encontro de almas. Era material, era pesquisa. Sua compaixão, seu amor, sua rebeldia, eram apenas dados para a porra de uma instalação de arte. A invisibilidade urbana, ela repetiu, a voz falhando. Você estava trabalhando? Roberto começou a entender. Um sorriso lento e cruel se espalhou por seu rosto. Então é isso. Minha irmã, a defensora dos oprimidos, foi pega por um ator, um impostor. Isso é fantástico. Dona Elvira parecia que ia desmaiar. Um artista, fingindo ser um daqueles, na nossa cidade, na nossa família. Léo ou Dante finalmente falou, a voz dirigida apenas a Clara, ignorando os outros. Não era para ser assim, Clara. Eu não previ você. Você não fazia parte do plano. Plano? Ela riu. Um som que se quebrou em um soluço. Que plano, Léo? O plano de encontrar uma idiota solitária e usá-la como seu passe livre para a autenticidade, para observar de perto a caridade da classe média. Que insight brilhante você teve. Digno de um prêmio. A raiva finalmente a incendiou, queimando a névoa do choque. Ela se levantou, a cadeira tombando para trás com um baque surdo. Eu te levei para a minha casa, para a minha cama, eu te defendi, eu te amei. Ela cuspiu as palavras, cada uma um veneno. E para você, eu era o quê? Uma nota de rodapé no seu caderninho? Uma cena pitoresca para descrever na sua próxima entrevista? Ele não respondeu. Apenas a observava, o rosto uma máscara de arrependimento. Mas o arrependimento dele não significava nada. Era apenas mais uma performance. Clara olhou ao redor da mesa. Viu o triunfo nos olhos do irmão, a vergonha nos da mãe, a confusão nos dos outros. Ela, que viera para expor o preconceito deles, havia se tornado o espetáculo. A humilhação era completa, absoluta, como um colapso gravitacional, do qual nenhuma luz poderia escapar. Ela se virou e saiu da varanda, atravessando a casa sem ver nada. Suas pernas a levaram para a porta, para o carro. Ela só queria fugir. Fugir daquele homem, daquela família, da ruína fumegante de seu próprio coração. Ao ligar o carro, ela viu pelo retrovisor Léo Vargas parado na porta da casa. Ele não a seguiu. Ele apenas ficou ali, observando-a partir. O artista observando sua obra se afastar. O choque se solidificou em um silêncio glacial. Por uma semana, Clara operou em modo de sobrevivência. Ela ia para a escola, dava suas aulas com uma precisão robótica,
Voltava para casa e se sentava na escuridão. O tic-tac do relógio de pêndulo, antes um som reconfortante, agora parecia zombar dela, marcando o tempo de sua estupidez. O apartamento, antes um santuário de ordem, agora se sentia como a cena de um crime, violado em sua essência. As tentativas de Léo de contatá-la eram implacáveis. Dezenas de mensagens de um número desconhecido. E-mails de um endereço que ela não reconhecia. Ele não pedia perdão. Ele tentava explicar. Clara, a arte exige sacrifício. A verdade exige imersão. O que aconteceu entre nós foi real, mas nasceu dentro de um contexto que eu criei. Não foi uma mentira. Foi uma realidade paralela. Você foi a variável que eu não pude controlar, a beleza e a tragédia do meu projeto. Cada palavra era uma obra-prima de egocentrismo, um monumento à sua própria arrogância artística. Ele não via o que havia feito, não via a pessoa que havia quebrado. Via apenas o impacto em sua obra. A humilhação familiar foi igualmente brutal. Sua mãe ligava todos os dias, a voz um misto de preocupação e eu te avisei. Roberto enviou uma única mensagem. Espero que tenha aprendido a lição. Nem todo lixo é reciclável. Ela não respondeu a ninguém. Cortou todos os laços, refugiando-se em um isolamento autoimposto. A dor no início foi paralisante, mas Clara era uma cientista. E cientistas, quando confrontados com o caos, não se desesperam. Eles observam, analisam e formulam uma hipótese. A paixão que sentia por Dante se transformou em um objeto de estudo. Ela a dissecou com a frieza de um legista. O que a atraíra? A inteligência? O mistério? Ou a oportunidade de ser a heroína de sua própria história romântica, a mulher que via a beleza onde ninguém mais via? A conclusão foi dolorosa. Ela havia sido tão arrogante quanto ele. Havia projetado nele uma fantasia. E ele, o artista mestre, havia lhe dado exatamente o que ela queria. A dor começou a se transformar em algo mais focado, mais frio. Fúria. Mas não uma fúria cega e caótica. Era uma fúria precisa, analítica. A entropia de seu coração estava se reorganizando em um novo tipo de ordem. Uma ordem focada em um único objetivo, a vingança. Mas como se vingar de um homem como Léo Vargas? Um escândalo emocional só alimentaria sua narrativa. Ele o transformaria em mais um capítulo de sua performance. Chorar, gritar, expô-lo na mídia. Tudo isso seria jogar o jogo dele. E Clara se recusou a ser um peão em seu tabuleiro. Sua vingança, ela decidiu, não seria no campo dele, o da emoção e da arte. Seria no dela, o da lógica, da razão e da prova irrefutável. Ela começou sua pesquisa. Passou noites em claro, não mais chorando, mas devorando tudo o que podia encontrar sobre Léo Vargas. Entrevistas, críticas de arte, teses acadêmicas sobre seu trabalho. Ela comprou os catálogos de suas exposições passadas. Simbiose do abandono, quando ele viveu em um prédio demolido. Liturgia do silêncio, seus meses no mosteiro. Corpo político, quando ele trabalhou como faxineiro no Congresso Nacional. O padrão era claro. Léo se inseria em um microcosmo, observava, e depois traduzia essa experiência em uma instalação multimídia grandiosa, aclamada pela crítica por sua coragem e autenticidade. Os críticos o amavam, usavam palavras como visceral, transgressor, necessário. Mas Clara, com seu olhar treinado para encontrar falhas em sistemas, começou a ver as rachaduras. Sua metodologia, que ele chamava de imersão radical, era cientificamente uma piada. Primeiro, o viés do observador. Ele nunca era um observador passivo. Sua presença, suas interações, alteravam o ambiente que ele pretendia estudar. O Dante que ela conheceu não era um morador de rua real. Era Léo Vargas interpretando e as reações que ele provocava eram a ele, não a condição que ele supostamente representava. Segundo, a coleta de dados seletiva. Nas entrevistas ele falava sobre os momentos de pura verdade que encontrava. Mas quem definia essa verdade? Ele. Ele escolhia as anedotas, as imagens, os sons que se encaixavam em sua tese pré-concebida. Não era um documentário, era uma ficção baseada em fatos, curada por seu ego. Terceiro e mais importante, a falta de ética. Ele não obtinha consentimento informado. As pessoas com quem interagia, os monges, os políticos, ela, não eram colaboradores, eram cobaias. A ideia de sua vingança começou a tomar forma.
Não seria um ataque pessoal, seria uma refutação acadêmica, uma desconstrução lógica. Ela não atacaria Léo Vargas, o homem que partiu seu coração. Atacaria Léo Vargas, o artista cuja metodologia era uma fraude intelectual. Ela começou a escrever, não um diário de sua dor, mas uma tese, um artigo. A falácia da imersão, uma análise lógico-científica da obra de Léo Vargas. Ela usou os princípios da física, da sociologia e da filosofia da ciência para desmantelar peça por peça o castelo de cartas de sua reputação. Ela citou Heisenberg e seu princípio da incerteza para argumentar que o ato de observar altera a realidade observada. Citou Karl Popper para questionar a falseabilidade de suas conclusões artísticas. Ela usou a lógica da termodinâmica para descrever como ele não estava explorando a entropia social, mas sim criando um sistema fechado e artificial em torno de si mesmo, diminuindo a entropia em vez de entendê-la. O trabalho a consumiu, mas também a curou. Cada parágrafo que escrevia era um passo para longe da vítima e um passo em direção à autora de sua própria narrativa. A dor não desapareceu, mas foi transmutada. A energia não pode ser destruída, apenas transformada. Sua dor estava se transformando em um argumento poderoso e cortante. Um dia, o convite chegou. Um cartão elegante, em papel texturizado. Léo Vargas e a Galeria de Arte Contemporânea de Minas Gerais convidam para a abertura da exposição Invisibilidade. A data estava marcada para dali a um mês. Seria o evento artístico do ano em Belo Horizonte. Clara segurou o convite. O coração dela não acelerou de pânico. Pelo contrário, ela se sentiu calma, focada. O experimento dele havia terminado. O dela estava prestes a começar. E ela tinha sua hipótese, seus dados e sua conclusão. A colisão final estava marcada. A Galeria de Arte Contemporânea, localizada no coração do Circuito Cultural Praça da Liberdade, fervilhava. Era uma noite quente e úmida, e o ar lá dentro estava denso com o cheiro de vinho branco, perfume caro e pretensão intelectual. A elite cultural e financeira de Belo Horizonte estava toda ali. Críticos de arte de São Paulo e do Rio haviam voado para o evento. Todos queriam testemunhar a mais nova provocação de Léo Vargas. A exposição Invisibilidade era um labirinto sensorial. Salas escuras eram iluminadas por projeções de vídeo em loop, mostrando cenas da vida nas ruas, filmadas com uma câmera escondida. Áudios de conversas fragmentadas, trechos de delírio, de desespero, de filosofia de calçada, vazavam de alto-falantes ocultos, criando uma cacofonia de solidão. No centro de tudo, em um grande salão branco, estavam os artefatos, objetos que Léo havia coletado durante sua imersão. Um sapato sem par, um livro mofado, uma coleção de tampinhas de garrafa, cada um em um pedestal de acrílico, iluminado como uma joia rara, e na parede principal, um retrato a óleo de uma mulher de cabelos castanhos, o rosto um misto de compaixão e desafio, um rosto feito de estrelas e equações. Era Clara. A legenda dizia apenas a variável inesperada. Léo Vargas, no centro do salão, era o sol em torno do qual todos os outros planetas orbitavam. Ele havia reassumido sua persona de artista. Terno de linho preto, sem gravata, o cabelo perfeitamente desgrenhado. Ele falava com os críticos, sorria para os patronos, a personificação do sucesso transgressor. Quando Clara entrou, um silêncio momentâneo se espalhou pelo seu caminho. As pessoas a reconheciam. A história do almoço desastroso havia se tornado uma fofoca saborosa nos círculos certos. Ela era a professora enganada, a coadjuvante involuntária da grande obra. Ela usava um vestido simples de cor grafite, o cabelo preso em um coque severo. Não havia joias nem maquiagem chamativa. Sua aparência era um contraponto à extravagância do evento. Ela não estava ali para competir, estava ali para dissecar. Ela ignorou os olhares e os sussurros. Caminhou pela exposição com a atenção focada de uma cientista em campo. Ela não via arte, via dados. A projeção de vídeo, a mostragem tendenciosa, os áudios, citações fora de contexto, os artefatos, fetichização da pobreza. E o retrato dela era a peça final de sua arrogância, transformando a dor dela em um objeto estético. O olhar de Léo encontrou o dela através da multidão.
Ele pareceu surpreso ao vê-la ali. Por um momento, ele se moveu em sua direção, mas foi interceptado por um crítico de arte com um gravador na mão. O clímax da noite era a sessão de perguntas e respostas. Léo sentou-se em um banquinho no palco, ao lado da curadora da galeria. Ele falou sobre a verdade brutal das ruas, sobre a necessidade de o artista se tornar uma ferida aberta, sobre como a invisibilidade é a condição fundamental do homem moderno. A plateia ouvia, embevecida. Quando a curadora abriu para perguntas, várias mãos se ergueram. Um jornalista perguntou sobre a logística. Um estudante perguntou sobre suas influências. Então Clara levantou a mão. A curadora hesitou, mas a viu. A senhora de vestido grafite, disse a curadora um tanto relutante. Clara se levantou. Um microfone foi passado para ela. Ela o segurou com firmeza. A sala inteira estava em silêncio, esperando o confronto emocional, o escândalo. Boa noite. Senhor Vargas. A voz de Clara saiu calma, clara, com a dicção perfeita de uma professora acostumada a comandar a atenção. Meu nome é Clara Menezes e minha área é a física, não a arte. Então, perdoe-me se minha pergunta for um pouco metodológica. Léo se ajeitou no banquinho, o sorriso profissional congelado no rosto. Em seu trabalho, continuou Clara, o senhor se posiciona como um observador que captura uma verdade. No entanto, o princípio da incerteza de Heisenberg nos ensina que o ato de medir um sistema inevitavelmente o perturba. Sua presença, suas interações, sua própria identidade disfarçada não contaminaram irremediavelmente o sistema que o senhor pretendia observar, tornando seus resultados não uma verdade universal, mas a crônica de um engano. A pergunta, com seu vocabulário científico, pairou no ar. A plateia piscou, confusa. Léo franziu a testa. A arte não é ciência, senhora. Ela não busca provar, mas sentir. Eu discordo, Clara retrucou polidamente. Sua obra se apropria da linguagem da pesquisa, da imersão, do trabalho de campo. Ela clama para si uma autoridade quase antropológica, mas não segue nenhum dos protocolos. Suas conclusões, portanto, são falseáveis. Como o senhor pode garantir que sua experiência de invisibilidade não foi apenas a experiência de um homem rico e famoso fingindo ser pobre, um ator em um palco, e não a realidade da pobreza em si? O murmúrio na plateia começou. Léo, pela primeira vez, parecia desconfortável. Minha experiência foi autêntica. A sua experiência, talvez, cortou Clara. Mas e a experiência daqueles que o senhor observou? O senhor obteve o consentimento deles para serem parte de sua obra? Ou a ética é outra convenção burguesa que a sua arte transgressora pode ignorar? O senhor transformou a vida de pessoas vulneráveis em matéria-prima para o entretenimento da elite que está aqui hoje, aplaudindo-o. Isso não é transgressão, é exploração com um verniz de profundidade. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para ele. A sala estava em silêncio absoluto. Em termodinâmica, a entropia descreve a dispersão de energia, a tendência ao estado mais provável. O senhor alega explorar a entropia social. Mas o que o senhor fez foi criar um sistema altamente ordenado, artificial, com o senhor no centro, o observador controlando a narrativa. O senhor não explorou o caos. O senhor o fabricou e o vendeu como verdade. Ela pousou o microfone em uma cadeira vazia ao seu lado, sem mais perguntas, e se virou e caminhou em direção à saída com a mesma calma com que entrara. Ela não precisou olhar para trás para saber o que havia deixado para trás. Não um escândalo de tabloide, mas a ruína intelectual de um homem. Ela não o humilhara com emoção, o que ele poderia ter usado. Ela o humilhara com lógica. A equação de sua vingança estava completa e perfeitamente balanceada. A refutação de Clara não explodiu como uma bomba, agiu como um solvente. Lenta e corrosivamente, dissolveu a aura de genialidade intocável de Léo Vargas. O vídeo da sessão de perguntas e respostas, gravado por um blogueiro de arte, viralizou. A princípio, nos círculos de arte, depois, mais amplamente. Os termos falácia metodológica e exploração estética começaram a aparecer em artigos que antes usavam visceral e corajoso. Críticos que o haviam elogiado incondicionalmente foram forçados a escrever novas peças, defendendo-se, contextualizando, admitindo as questões éticas pertinentes levantadas pela física Clara Menezes. A obra de Léo não foi cancelada,
mas foi recontextualizada. Deixou de ser uma verdade e passou a ser um ponto de vista controverso. Para um artista que se baseava na autoridade da experiência autêntica, foi um golpe fatal. A exposição continuou, mas a admiração na galeria foi substituída por um debate cético. As pessoas não iam mais para sentir, iam para analisar, para procurar as falhas que Clara havia apontado. Léo não a procurou mais. O silêncio dele foi sua admissão de derrota. Ele, o mestre da narrativa, havia perdido o controle de sua própria história. Clara, por outro lado, encontrou um novo tipo de silêncio. Um silêncio que não era vazio, mas cheio de paz. Ela voltou para sua vida, mas não era a mesma. A colisão não a destruíra. Havia forçado uma reestruturação de seu universo pessoal. Ela não voltou para sua família. O abismo criado naquele almoço era profundo demais. Ela manteve um contato educado, mas distante com sua mãe. Com Roberto, ela nunca mais falou. Ela percebeu que a gaiola de lógica em que vivia não fora construída apenas por ela, mas reforçada por eles. Ao se libertar deles, ela se libertou de uma parte de si mesma que ansiava por aprovação. Sua paixão pela física se aprofundou, mas também se transformou. Suas aulas se tornaram mais vibrantes, mais conectadas com a experiência humana. A segunda lei da termodinâmica, ela disse a seus alunos em uma manhã ensolarada, nos diz que a entropia em um sistema isolado sempre aumenta. As coisas tendem a se mover de um estado de ordem para um de desordem, mas a vida, ela fez uma pausa, olhando nos olhos de cada adolescente. A vida é a coisa mais desafiadora do universo. A vida é a luta constante contra a entropia, é a criação de ordem a partir do caos. Cada um de vocês é um milagre de organização. Ela havia se tornado a variável inesperada em sua própria vida. A experiência com Léo, por mais dolorosa que tenha sido, agiu como um Big Bang pessoal. Havia destruído seu universo antigo, mas as partículas resultantes dessa explosão estavam se reagrupando em algo novo, mais complexo e infinitamente mais interessante. Um dia, meses depois, ela recebeu um pacote pelo correio, sem remetente. Dentro havia um catálogo da exposição Invisibilidade. Ela o folheou com uma curiosidade distante, as fotos das instalações, a análise da curadora. E na última página, uma foto do retrato dela, a variável inesperada. Abaixo da foto, uma nota manuscrita. A caligrafia era de Léo. Dizia apenas uma coisa, uma equação, ds-O60, a fórmula para a segunda lei da termodinâmica. A entropia de um sistema isolado nunca diminui. Clara interpretou a mensagem. Era um pedido de desculpas, uma admissão? Ou apenas mais um gesto artístico? Talvez fosse a maneira dele de dizer que o caos que ele introduziu na vida dela era uma força natural, inevitável. Ela pegou uma caneta e, abaixo da equação dele, escreveu sua própria resposta, embora soubesse que ele nunca haveria. Sistemas abertos podem diminuir sua entropia local, exportando-a para o ambiente. Chama-se vida. Ela fechou o catálogo e o colocou na prateleira mais alta de sua estante, não como uma memória dolorosa, mas como um artefato de um experimento bem-sucedido. Naquele sábado, ela voltou à Lagoa da Pampulha para sua corrida. O sol batia na água, o ar estava limpo. Ao passar pela igrejinha de Niemeyer, ela diminuiu o passo. Os degraus estavam vazios. Não havia nenhum Dante ali, nenhuma anomalia, nenhum buraco negro. Havia apenas a arquitetura, o céu e o seu próprio ritmo cardíaco, constante e forte. Ela não precisava mais do caos externo para se sentir viva. Havia encontrado dentro de si a capacidade de criar sua própria ordem, de lutar sua própria batalha contra a entropia. O universo ainda era vasto e cheio de leis, mas ela finalmente entendera que a equação mais importante não estava escrita nos livros, mas em seu próprio coração. E a solução era simplesmente continuar em movimento. Ela sorriu e acelerou o passo, correndo em direção ao seu futuro, um universo em constante e gloriosa expansão.